E aí pessoal, aqui é o Pablo e esse é o Indio Channel e hoje eu vou falar sobre o caso de Berkshire, o caso do OVNI de Berkshire. Então se você acredita em abduções, em OVNIs, nessas coisas todas, dá um like aí porque esse vídeo vai estar cheio de informações bem interessantes. Então, um dia desse eu tava na internet, procurando por informações novas, notícias sobre OVNIs e coisas relacionadas à ufologia, para trazer aqui pro canal para mostrar para vocês. Aí eu me deparei com uma matéria do jornal daqui da Inglaterra, The Independent, e a matéria dizia assim, o título, a tradução era mais ou menos assim: Avistamentos de OVNIs em Berkshire. Episódio de mistérios não resolvidos está assustando as pessoas. Mas o que aconteceu depois? Aí eles ainda colocaram até o tweet de uma pessoa falando assim: agora é oficial, eu nunca dormirei de novo. Dramática essa pessoa. Mas então, eu fiquei bem interessado em ler a matéria porque eu pensei assim, o que aconteceu de tão assustador para as pessoas ficarem assim, Aí eu vi que é sobre esse episódio da Netflix, do programa chamado Unsolved Mysteries. E é o episódio 5 que fala sobre o OVNI de Berkshire. E fala sobre 4 famílias que não tem nenhuma conexão uma com a outra, que tiveram uma experiência com um OVNI. Olha, uma coisa bem interessante, porque eles todos viram a mesma coisa e alguns foram abduzidos e outros perderam a noção do tempo. Tipo, para eles achavam que tinha passado 10 minutos, mas na verdade tinha passado 3 horas. Então é um mistério que até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu naquele lugar, porque essas 4 famílias tiveram um encontro com esse OVNI, uma experiência com esse OVNI, mas várias outras pessoas que estavam naquela região também viram o OVNI. Claro que não tiveram uma experiência tão próxima quanto essas 4 famílias. Vou contar para você tudo o que aconteceu na noite de 1º de setembro de 1969 de forma cronológica. E a primeira pessoa que dá o relato dela é a Jane Green. Já estava ficando de noite, estava ficando bem escuro. E eu estava dirigindo de Stockbridge para Great Barrington e a única pessoa no carro comigo era Mary de Grace, que já faleceu. Eu estava dirigindo e eu vi muitas luzes. Aí eu pensei, there must have been an accident. There must be a lot of police cars. Look at all the lights. Conforme eu ia me aproximando, eu não conseguia mais nem dirigir, porque as luzes estavam muito brilhantes. Então eu resolvi parar o carro e eu percebi que o carro da frente também parou. Eu e Mary saímos do carro. E se um dia eu tiver Alzheimer, de uma coisa eu nunca vou esquecer. Esse objeto era imenso. Eu não conseguia ver o fim dele na direita nem na esquerda. Eu não sei se era bronze, prata ou ouro, mas era imenso. E era bem alto e na parte de baixo eu não vi janelas. E o pior de tudo é que não fazia som algum. Não tinha motor, não tinha nada. Só estava lá e eu vi essas luzes vindo. E de repente, em alguns segundos, ele foi assim, subiu mais um pouco, foi assim e voou por cima das montanhas. Esse foi o relato de Jane Green. E o interessante de tudo isso é que todos esses anos ela nunca falou o que aconteceu para os filhos dela. E como ela ia participar desse programa do Netflix, ela falou para eles, porque eles iam ver de qualquer forma. Então quando ela falou para eles, falaram: mãe, nós vimos a mesma coisa. Então todo mundo estava guardando segredinho. Agora eu não sei se ela não falou para eles porque ela não queria ser visto como louca ou porque ela não queria assustar os filhos. Jane Green viu esse OVNI quando ela estava dirigindo de Stockbridge para Great Barrington. Então depois que ela viu esse OVNI foi em direção a Great Barrington. Aí vamos agora para o relato de Tom Warner, que na época era uma criança, estava na casa de uma amiguinha pintando. Eu estava pintando e caminhei em direção à janela e essa voz me falou: You need to go home. Isso me assustou de verdade. Tava ordenando que eu fosse pra casa. E eu falei pra Debbie, I have to go home. E ela tipo, Why? E eu, I don't know. Maybe God's talking to me from those clouds. I don't know. Aí eu corri pra fora da casa e eu lembro que eu tinha um medo imenso por causa da experiência telepática que eu tinha acabado de ter. E eu lembro que a única coisa que eu queria era chegar à minha casa. Eu tava correndo a toda velocidade. Parecia que eu tava voando. Aí, de acordo com Debbie, a amiguinha dele, o Tom tava correndo no mesmo lugar. Ele tava estático, parecia que tava correndo na esteira de uma academia. E aí o Tom continua: eu estava correndo, mas não estava me mexendo, e isso me deu arrepios. Aí eu me viro e vejo um OVNI, e ele lança um raio de luz sobre mim que parece que está sugando o ar de dentro de mim. Segundo Debbie, esse raio de luz foi sobre Tom e de repente ele sumiu.
Vamos para o próximo relato, que é de Melanie Kirchdorfer, que também era uma criança na época, e isso aconteceu próximo ao lago Mansfield, que fica a 2 milhas de onde Tom foi abduzido. Nós fomos para Dairy Queen comprar sorvete e estávamos passando próximo ao lago Mansfield quando meu pai parou no estacionamento e nós vimos essa aura brilhante e reluzente na nossa frente. Eu até me arrepio pensando nisso. Meu pai olhou para cima e falou, "Holy shit!" E minha mãe tipo, "Oh, Joey!" E nós crianças estávamos tipo, "What is that?" Meu pai falou, We gotta chase this. e eu tipo, No, please don't. E minha mãe tipo, "Oh, it is just a shooting star." E eu, "No, it's not just a shooting star. Dad, please don't chase it. Please don't chase it." E ele começou a seguir essa coisa e eu e minha irmã estávamos tremendo. Minha irmã falou que depois disso ela não lembra de nada, mas eu lembro de estar levitando, eu lembro de estar em uma nave, eu lembro de estar deitada. Aí que o Tom da história anterior entra na história e ele fala, Foi aí que eu vi Melanie. Ela estava deitada à minha direita. Era o único rosto que eu lembrava. mas aí Melanie fala que não lembra dele, mas Tom fala que lembrava dos olhos dela. Ela devia ter os olhos bem peculiares e a Melanie continua. Eu estava em uma sala cheia de jovens, tipo crianças, e de repente elas começaram a desaparecer. E eu acordei próximo ao lago Mansfield e eu tive que voltar andando para casa. Volta pro Tom. Aí eu fui colocado no chão e de repente eu escuto a voz do meu irmão. Run! E eu falo pra ele, eu não consigo me mexer, essa luz está me segurando no chão. E de repente eu escuto essa voz falar, I'll be done with you in a minute. e depois de 1 minuto eu conseguia me mexer, me levantei, olhei pro céu e o OVNI tinha ido embora. De acordo com uma pessoa chamada Jane, que viu tudo acontecer, foram apenas 7 minutos do tempo em que Tom foi abduzido e trazido de volta. E Melanie falou que ela não conhecia Tom, não fazia ideia que ele existia, mas quando ela conheceu ele a primeira vez, quando ela encontrou ele a primeira vez, ela sentiu uma conexão imediata com ele. Aí vamos para Sheffield, que fica a 6 milhas do lago Mansfield, onde Tom, outro Tom, Tom Reed, estava jantando fora com a família. E o relato dele é assim. Nós estávamos jantando fora e já era bem tarde. E resolvemos pegar o atalho pela ponte de Sheffield. E minha mãe, que estava na frente com minha avó, estava dirigindo. Ela olhou para trás e notou essa luz subindo da beira do rio Housatonic. E aí a mãe dele descreve que viu uma luz que parecia que tinha o tamanho de um prédio de 2 andares. Eles estavam todos maravilhados e estava tudo bem brilhante. Aí o Tom continua. Então, conforme ia subindo, essa coisa ia tirando raios de luz e todos nós estávamos focados nisso. Mas meu irmão, por alguma razão, estava olhando para a direita e ele viu essa bola laranja e parecia que nós estávamos dentro d'água. Nós sentíamos essa diferença na pressão. E minha mãe resolveu estacionar no canto da rua. Aí nós abrimos as janelas e tava todo mundo olhando. Minha avó estava olhando, meu irmão, todo mundo. E nós estávamos nos questionando onde está aquela esfera que nós vimos há momentos atrás. E de repente, bang! Minha mãe notou primeiro essa coisa no céu e ela tipo... My God! What is that? O objeto que eles estavam vendo tinha a forma de um disco, e eles descrevem que esse objeto é como se você pegasse uma tartaruga, virasse de lado e ficasse olhando pro casco. Aí o Tom continua. O objeto tinha pelo menos 100 metros de comprimento e nós estávamos olhando para essa coisa e de repente ficou iluminado dentro do carro. Parecia que nós tínhamos refletores dentro do carro e nós não ouvíamos nada, era silêncio total. E de repente começamos a ouvir grilos, sapos, tudo. O que quer que isso foi, perturbou a vida selvagem da área. E a última coisa que eu me lembro de estar no carro, parecia que tinham se passado 15 minutos, mas na verdade se passaram mais de 3 horas. E depois que tudo isso aconteceu, nós lembramos de estar no carro de novo. E eu acredito que não era para nós lembrarmos de nada. Era para tudo estar como antes. 3 horas se passaram e nós apenas dormimos, mas uma coisa deu errado. Minha mãe e minha avó estavam com os lugares trocados. Minha avó estava no assento do motorista e minha mãe no assento do passageiro. E isso está errado, minha avó nunca dirigiu. Eu acredito que nós estávamos no lugar errado, na hora errada. 3 horas se passaram e nós não sabemos o que aconteceu. Eles colocaram alguma coisa em nós, tiraram alguma coisa de nós, nos drogaram. Eu não sei. Então, esses foram os relatos das pessoas que viram aquele OVNI naquela noite ou que, de fato, foram abduzidas por ele. E um fato interessante também é que, naquela noite, a rádio local recebeu várias ligações de Massachusetts, de pessoas dizendo que tinham visto esse OVNI, tanto que o radialista ligou para a polícia para saber o que estava acontecendo.
Mas infelizmente não existe nenhuma gravação dessas ligações, porque naquela época eles deletavam todas as gravações para ter espaço para gravar os programas do próximo dia. Esse caso de Berkshire é bem interessante porque envolve várias pessoas que não têm nenhum tipo de conexão uma com a outra, como o caso do Tom, que viu a Melanie quando os dois tinham sido abduzidos. Se você assistiu esse vídeo até o final é porque você se interessou e gostou, então deixa um like aí. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um like e comenta pra gente saber se você já teve algum tipo de experiência assim. E até a próxima!